Bem, vamos lá, galera. Então, a gente está aqui com 2012 e eu vou estar explicando para vocês hoje sobre um pouco mais sobre o AD e mais ou menos como é que a gente monta aqui a nossa estrutura de compartilhamento de pasta, tá? Então, Tá. a gente tem que ter uma atenção com relação a isso, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com como é que a gente está compartilhando, como é que a gente está criando essas pastas. Isso pasta no AD e a pasta mesmo que vocês vão entender que eu vou começar a associar uma com a outra. Bem, aqui a estrutura do meu AD, se vocês forem dar uma olhada, tem criado aqui os usuários e tem criado os grupos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui o grupo G financeiro, que é um grupo financeiro, que ele está associado aqui aos funcionários aqui que são do financeiro, beleza? Aí vamos supor, eu quero pesquisar aqui sobre o. Bom, eu vou colocar um nome aqui que eu acho que eu tenho. Aqui, ó, Isaac. Aqui ele já vem aqui com a descrição e eu posso saber aqui de que grupo ele está. Por exemplo, ele não está em grupo nenhum. Mas vamos ver aqui um. Não sei se tem. Deixa eu ver. Alguém aqui, no caso. Para vocês terem uma ideia, eu estou instalando aqui esse 2008R2 e eu comecei tem 5 minutos. Ele já está concluindo. Ó, João. Eu vou dar uma olhada aqui no João. Eu vou dar uma olhada em que grupo o João tá. Aqui, o João tá no grupo RH. Ah, Pedro, eu preciso colocar ele em outro grupo porque ele faz parte de um outro setor. É só eu vir aqui adicionar e colocar ele no grupo, tá? Então o grupo é mais por uma questão de organização e a questão também de acesso. Aí você fala, Pedro, como é que eu faço agora? Como é que eu trabalho com relação ao acesso? Primeiro, a gente tem que trabalhar, entender o conceito de pasta compartilhada. Então, vou vir aqui no C2 pontos, eu clico aqui em novo e crio uma pasta. Vou deixar a pasta como aqui nova pasta. Clico o botão direito, propriedades, venho aqui em compartilhamento, ou seja, eu vou vir aqui e vou compartilhar minha pasta, tá? Esse compartilhamento aqui comum a gente não utiliza. Ele é um tipo de compartilhamento muito simples. Então nós sempre trabalhamos com compartilhamento avançado. Daí eu venho aqui em compartilhamento avançado e olha só que interessante. Eu posso vir aqui e mudar o nome do compartilhamento. Eu posso mudar o nome da pasta. Aqui está aqui como pasta aqui nova pasta, mas se eu quiser, para que ninguém saiba que o nome dessa pasta, quando ela estiver na rede, que o nome dessa pasta nova pasta, eu posso vir aqui e colocar um nome aqui, por exemplo, empresa. E aí se alguém de repente acessou o servidor e aí está procurando pela pasta empresa, não vai achar a pasta empresa. Vai, porque o nome da pasta original é nova pasta. Então é como se eu estivesse colocando aqui um apelido aqui para ela, entendeu? Então eu venho aqui, ó, boto o nome de empresa. E aqui tem o limite de usuários simultâneos, ou seja, quantos usuários estarão conectando a essa pasta. Eu posso limitar também. Isso tudo é questões de segurança, tá, gente? Então, quanto mais você dificultar a questão de segurança, melhor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui ah, uma empresa onde tem por volta de 30 funcionários que vão acessar essas pastas, para que eu vou colocar 100? Que alguém pode ter acesso ao número limitado de usuários, assim, 100 usuários simultâneos podem conectar, entendeu? Não preciso colocar exatamente 100. Então, eu vou aqui, vim aqui colocar um número simbólico aqui e colocar 50.
tá? E aqui eu vou vir aqui em permissões. Permissões, entendam bem, a gente vai conseguir entender melhor quando a gente for para a parte de segurança. Mas entendam aqui, eu vou dar acesso de controle total ao compartilhamento. Ou seja, todo mundo pode, todo mundo pode e tem permissão de compartilhamento. Por exemplo, eu posso chegar e acessar o compartilhamento dessa pasta, mas não significa que eu possa acessar o que está dentro da pasta. Um grande exemplo, por exemplo, grande exemplo. Eu tenho acesso com o meu crachá autorizado a uma empresa, tá? Só que eu não tenho permissão para entrar nessa empresa, por exemplo, sábado e domingo. Eu tenho autorização, mas se eu for tentar entrar nessa empresa, na minha empresa, sábado ou domingo, eu vou ser barrado, mesmo eu tendo autorização. Só que aí o que acontece? Aqui nós configuramos que ele tem, vamos supor, o crachá de acesso, mas ele não pode passar, porque ele não está autorizado ainda a passar. Quando que ele está autorizado? Quando a gente configura essa parte que eu falo para vocês de usuários e grupos. Então vem aqui, dou um OK. Oi. Então, no caso, tipo assim, o usuário ele vai poder visualizar o compartilhamento, só que ele não vai poder acessar o arquivo, né? Os arquivos Não, na não, pasta. não, não, não. Se ele não tiver, se o grupo dele não tiver configurado, nem acesso ao compartilhamento ele pode. É como, por exemplo, É, o Jonathan, você chega na sua empresa, a tua empresa tá lá no 18º andar. Só que a porta do prédio está fechada. Você tem autorização para entrar, sim, mas você não vai conseguir chegar por quê? Porque você foi barrado, porque não pode entrar por algum determinado motivo. Entendeu? entendi. Entendeu mesmo? Tranquilo, gente? Tá. Então, aqui tem o que eles chamam de cache, tá? E essa questão de cache é muito interessante. Quando a gente vai trabalhar com compartilhamento de pasta na rede, né? E o que é interessante dessas configurações offline, que é o seguinte, você tem uma pasta mapeada lá, ali, e você está trabalhando em um documento do Word, por exemplo. Está trabalhando lá. E aí o servidor caiu. E agora? O servidor caiu. O que, que vai acontecer com esse documento que está aberto? Sabe o que, que vai acontecer? Nada, você vai continuar trabalhando. E aí ele vai ficar com alguns arquivos temporários dentro da tua máquina. No momento que o servidor se conectar, ou seja, voltar a conexão e você estiver de novo conectado, ele vai sincronizar com o arquivo antigo que está lá no servidor. Então, isso daqui é muito interessante para quem trabalha no escritório e você está acessando diversos documentos e aí acontece uma parada dessa, uma situação dessa, entendeu? Isso daí já salvou muita gente, porque se eu marcar aqui nenhum arquivo offline, o que, que vai acontecer? Se o servidor cair e alguém estiver acessando aquele documento, se a pessoa não salvou aquele documento, já era. Já era. E chega na hora quando você está na É, rede, ele trava. Por quê? Porque ele está acessando a rede. Aí ele trava ali. Ou ele pode travar ou ele até pode continuar aberto. A minha sugestão é, antes que trave, antes que ele entender da máquina entender, do Windows ali entender que esse arquivo está fora, esse documento está fora, antes de entender isso você pega lá e salva. E aí salva dentro da tua máquina. Isso se tiver offline. Se tiver aqui no modo cache, pô, tranquilamente aí você consegue trabalhar, aí melhora o desempenho e tudo mais, você trabalhando e tranquilo, tá? Aí vai pela questão do administrador, o que, que ele acha. Detalhe muito importante.
Detalhe muito importante. Existem alguns sistemas, prestem bem atenção. Existem alguns sistemas que não permitem que você trabalhe com pasta offline. Por exemplo, Pedro, eu tenho um sistema lá onde eu preciso fazer um compartilhamento da pasta do sistema, e aí eu pego o atalho e eu acesso pelo pelo caminho mapeado. Então, na verdade, os arquivos estão na rede. Aí por que não? Tá? Porque esse sistema, ele trabalha, vamos se dizer que 100% online. Não pode ter nenhum tipo de conexão a arquivos offline. E também porque ele não tá, o programa ele não está literalmente aberto na sua máquina. Estão conseguindo entender? Sim, sim. Tá, beleza. Então já sabe que tem alguns sistemas que você não pode trabalhar com essa configuração de cache. Oi, fala. Explica novamente, só essa última partezinha que não deu para entender direito, essa questão de outros sistemas não conseguirem acessar o sistema de cache. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. O Marcelo, lá na Casa Andrade, ele tem o HCI e o SIC lá, que o que ele faz? Você tem que mapear na máquina lá, o sistema fica no servidor. Daí, esse sistema que fica no servidor, você tem que fazer um mapeamento de uma máquina cliente, por exemplo, no Windows 7, fica lá no balcão, faz o mapeamento, pega o atalho desse mapeamento, porque na verdade os arquivos estão no servidor, e daí você joga para a área de trabalho dentro da máquina cliente e vai trabalhando. Então, até então, tá? Se você não veio aqui em modo cache, configurar o modo de desempenho, os arquivos disponíveis em offline, se você não veio aqui configurar, ele vai estar como pasta offline. Então, caiu o sistema, ou os arquivos, o que for, caiu tudo. Não vai ter nada de sincronismo com offline, tá? Porque vamos supor, se eu tivesse habilitado para esse sistema aí, o SIC, o HCI, esses sistemas assim, se eu tivesse, por exemplo, em contabilidade tem o Nasajon, tem o ProSoft, tem qual é o nome do outro? O Alterdata. Alterdata. Que é também a mesma coisa. É a mesma coisa. Trabalha compartilhamento na pasta. Então, assim, se cair e tiver offline, o que acontece? Ele vai tentar sincronizar com os arquivos do servidor, mas aqueles arquivos de servidor, eles não servem para ser sincronizados com nada. Eles vão ficar ali e são só arquivos de acesso. São só arquivos... Eu pensei que esse tipo de programa, por exemplo, o que você falou agora, que eles acessam diretamente ao servidor, igualmente o Alterdata. Eu pensei que a partir do momento quando você está fazendo um procedimento ali no Alterdata, ele sincroniza automaticamente, tipo assim, simultaneamente com o banco de dados lá no servidor. E exatamente, ele sincroniza e ele está em comunicação simultânea com o servidor. Ele tá. Entendi. E essa comunicação não pode ser interrompida. Como no caso um arquivo do Word. Um arquivo do Word, se ele for interrompido, ele vai entrar em modo offline e vai sincronizar, não tem problema nenhum. Agora, no caso do sistema do banco de dados, não pode ser assim. Entendeu? Porque o sistema... Entendi. Entendeu? Por quê? Porque no caso do Word, o documento ele vai ficar offline na sua máquina durante um tempo. No caso desses programas, desses softwares, eles não podem ficar offline na sua máquina. Ah, Pedro, e se eu ativar? Se você ativar, ele vai ficar offline e com certeza vai dar problema no banco de dados desse software. Provavelmente pode até corromper os dados desse software. Porque ele vai tentar sincronizar e ele fala, pô, peraí, eu não estou pedindo para sincronizar nada. Ah, mas ficou offline. E aí vai dar problema.
Não tem um porquê. Quando você entra, ele já loga direto no servidor. Isso, exatamente. Então, você tem que ativar esse modo de compartilhamento aqui disponível. Você só pode ativar em pastas de documentos, como a gente vai fazer aqui agora, tá? Tá? Então, assim, se você for querer fazer isso em uma pasta de sistema, não dá, tá? Não, não pode. Beleza? Beleza. Então, vou ativar aqui. Beleza, beleza. Beleza. E aqui você já viu que ele já deixou disponível aqui, ó. Eu já posso acessar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na aba de segurança. É aqui que o bicho começa a pegar. Por quê? É aqui que eu configuro quem pode ou não ter acesso aos meus documentos, tá? Vamos supor, eu vou criar uma pasta aqui. E aí, se eu for dar uma olhada aqui dentro dessa pasta, eu vou criar uma pasta aqui RH. Deixa eu pegar meu Windows 7 aqui. Deixa eu logar com algum usuário. Deixa eu só deixar. Vou deixar aqui. João Oliveira. João.Oliveira. Beleza. Deixar stand-by aqui o João.Oliveira. Então o que acontece? No momento, quem é que tem acesso a essa pasta? Usuários, administradores, sistema e criador. Esse sistema e criador é por causa do C2 pontos, tá? Isso aqui são dois grupos de sistemas. Então, quem é que tem que ter acesso à pasta do RH? A pasta do RH tem que ter acesso, ó, o administrador e no caso eu vou colocar aqui .rh, por exemplo. Só esses dois camaradas aqui é que tem que ter acesso, porque administradores de rede, todos os administradores de rede têm que ter acesso. E todo mundo que estiver dentro do grupo RH tem que ter acesso a essa pasta. Tá? Então todo mundo aqui, ó, o João Henrique e o João Carlos. Eles dois que estão no grupo RH, eles podem ter acesso a essa pasta. Se eu criar um outro usuário aqui e colocar dentro do grupo RH, ele vai ter acesso também. Então, qualquer um que eu colocar dentro do grupo RH vai ter acesso à pasta RH. RH. Isso aí, tá? Mas aí eu vou tentar excluir aqui, ó, que nem eu tentei ainda há pouco, ó. Você não pode remover porque ele é um objeto herdado, proveniente do objeto pai. Não entendi nada, Pedro. Então vamos lá. Aqui em C2 pontos. Herança? Exatamente, herança. Então o que acontece? Aqui em C2 pontos, automaticamente, ou se fosse D2 pontos, o que for, né? A gente está trabalhando com permissões NTFS. Ele, por padrão, ele cria aqui. Ele cria o grupo proprietário, sistema, administradores e usuários. Então, todas as pastas que estejam abaixo aqui de C ou de D, né, das suas unidades, o que for, elas vão herdar herdar esses grupos. Então, como é herdado, ele força que todas as subpastas tenham isso daqui porque é herança, é forçado. Mas aí, o que acontece? Eu não quero que a pasta RH os usuários acessem. Então, para eu poder configurar aqui, por exemplo, eu não quero que todo mundo acesse essa pasta. Eu tenho que configurar os grupos. E aí, como é que eu faço? Eu vou fazer o que nós chamamos de quebra de herança.
Então eu vou tirar essas pastas aqui, entendeu? Eu vou tirar essas pastas. Desculpa, não pastas, desculpa. Eu vou tirar esses grupos, vou eliminar, e a partir daí, qualquer grupo que C2 pontos seja acrescentado, por exemplo, eu vou lá em C2 pontos e acrescento um novo grupo, tá? Essa pasta aqui, chamada nova pasta, não vai receber esse grupo como herança. Ele agora não vai receber mais nada como herança, tá? Então, só as pastas que eu criar dentro da nova pasta é que vai ser considerado lá pastas herdáveis. Mas aí ela vai herdar a partir da nova pasta. Estão conseguindo entender? Aham. Sim, sim. Tá. Tranquilo. Vamos para a prática. Então, aqui, ó, eu vou clicar aqui em segurança avançada, ó, e vou desabilitar a herança. Eu vou converter todas essas heranças aqui em heranças do C2 pontos nova pasta. Ó, aqui não tem mais herança nenhuma. Mas aí eu não quero esse daqui, não quero esse daqui, não quero esse e não quero esse. E eu vou substituir. Todas as subpastas agora vão herdar da nova pasta. Então eu venho aqui, ó, ok, ok. Se eu vier aqui agora, em RH, tá vendo aqui? Só tem agora administradores. Daí eu venho aqui em editar, adicionar, G, RH. E aí eu coloco a opção de modificar, como eu expliquei na outra aula. O modificar, ele serve para todos os funcionários, só em casos específicos que aí você marca o ler e executar. Ao modificar, ele consegue acessar as máquinas e tudo mais. Se você nunca deve colocar um controle total, senão ele pode apagar tudo. Então, aqui dentro da pasta RH, esse usuário, ele vai ter a opção aqui de modificar, ok, ok, e aí beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui com o meu usuário, ó, que é, se eu não me engano, é o João Oliveira. Aí vem aqui, João.Oliveira e a senha. Senha Roma 23. E aí, beleza. Vou logar com ele aqui. Agora eu vou tentar acessar a pasta na rede. Ó. Daí como é que eu acesso a pasta na rede? Qual o nome do servidor? Aí eu venho aqui, ó. Pra saber onde é que eu tô. Home. Eu tô logado em empresa / administrador. Qual o nome da máquina? Digito aqui hostname. Ó, server 02 é o nome desse servidor. Então, ó, // server 02 / empresa / RH. E aqui eu consegui acessar a pasta na rede, que é a pasta RH. Beleza? Consegui acessar aqui? Poxa, show de bola, tranquilo. Eu vou tentar acessar a pasta empresa. Ué, Pedro, eu não tenho acesso à pasta empresa. Quem que pode me dizer o porquê que eu não tenho acesso à pasta empresa, mas eu tenho acesso à pasta empresa / RH? Porque a pasta empresa não herdou as configurações. Tu fez as configurações na pasta RH, não foi? É.
olha só. O que que eu fiz aqui? Tá vendo aqui? Eu não consigo. Eita. Eu não consigo aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho a pasta empresa. Eu não tenho acesso à pasta empresa. Então, se eu for entrar aqui, eu posso ter quantas pastas eu quiser, mas eu tenho RH, Pedro. Eu preciso acessar RH. Beleza. Você precisa acessar RH, você tem acesso à pasta RH, mas você não tem acesso à pasta empresa. Então, para você entrar na pasta RH, você precisa passar pela empresa? Precisa. Agora, imagina aqui que eu só posso utilizar esse caminho, que é o caminho direto. Assim, por questões de segurança, eu não fico sabendo quais são as pastas que tem dentro da pasta empresa. Então, eu só tenho caminho direto. Então, eu não tenho nem ideia. O cara do RH, ele não sabe que tem uma pasta DP, ele não sabe que tem uma pasta presidência, ele não sabe de nada disso. Ele só sabe que tem uma pasta escrito RH. Porque ele está dentro dessa pasta. Beleza? Interessante. Beleza. Tá? Maneiro. Ô Pedro, Aí eu chego aqui, ó, e mapeio. Daí eu venho aqui, ó, unidade de rede, mapear, e ó, mapeei manualmente aqui. E aí pronto, galera. Agora eu já tô com minha pasta mapeada e ele não tem acesso a nada. Ele não sabe nem se ele tentar acessar a pasta aqui para tentar saber, ele não vai saber de nada. É uma configuração já direta. Foi o que eu falei. Quanto mais você vai limitando, é melhor. Então tem muita gente que às vezes reclama por questões de segurança. Por que às vezes alguém conseguiu acessar tal pasta, tal? É porque, como eu te falei, são pequeninas coisas. Você às vezes não precisa nem de um super software para poder proteger ou tudo mais. Não, é só você fazer as coisas direito. Então, o próprio sistema ele já te dá as opções para você ir limitando. Interessante, sim. Beleza? Aí fala, Jonathan, desculpa. Renato, não, licença. É tipo assim, eu não sei se eu posso estar confundindo em alguma outra uma parada que eu estava pesquisando. Sim. Mas eu lembro na época que eu estava estudando em relação a questão de segurança e acesso a algumas pastas através de certificado. Tem uma parada assim também, não tem? Ah, sim, 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 que você pode, você tem um certificado específico, um certificado que ele é gerado pelo próprio servidor, é tipo um certificado, na verdade é um certificado digital, só que é um certificado digital interno, que aí você só pode acessar além de toda a segurança, só pode acessar se a sua máquina tiver aquele certificado do servidor instalado. Também tem isso também. Aquele A3, né? Não, isso daí você está falando de. Isso daí você está certificado falando digital. de certificado digital. A gente está falando de certificado digital de documento do governo. O A3 é aquele que você conecta via. Aquele que você conecta via Token, é o USB. token. Isso, Token. tipo É. um token. Que na verdade o Windows também tem esse daí. Também. Tem também. Você pode configurar ele também. Tá? Mas o de servidor, isso daí não é muito utilizado aqui no Brasil. Isso daí já são níveis de segurança já bem avançados. Não é muito utilizado aqui no Brasil. Tá? Pedro, posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Sim, sim. O que acontece? Na loja lá, eu fico com muito medo, rapaz, por exemplo, tem o gerente Elton, tem assim, pessoas que mexem com algumas pastas, Sim. entendeu? Uhum. De orçamentos e tal. Eu estou pensando agora em talvez proteger as pastas do próprio sistema do HCI no servidor, entendeu? Para que não haja apagar, entendeu? Sim. Acidentalmente. Uhum. Porque atualmente está todo mundo com acesso a tudo, Isso exatamente. entendeu? Né? É porque lá a você estrutura precisaria uma estrutura de todas as máquinas no domínio. Aí precisaria fazer montar tudo. login, né? Isso mesmo.
ia ter usuários, Com usuários e tudo mais, login, isso mesmo. Aí você entendo, já é conseguiria uma coisa mais, conseguiria fazer isso. Não, conseguiria fazer isso. Uma boa. Pô, aí ficaria super É, protegido. não é verdade. Eu vou pensar mais sobre isso. Então, vamos lá. Aí, beleza. Configurei aqui. Tem a pasta. E daí, eu tenho também, que eu posso ter, uma pasta aqui chamado usuários. Como assim, Pedro? A pasta usuários? Vou mostrar para vocês. Isso que a gente chama de pasta base. Ó, a pasta, a pasta base, ela se encontra dentro da pasta do usuário. O usuário, hoje quem trabalha só em rede, as máquinas que tem servidor, tem um usuário que gosta de ficar colocando seus arquivos na rede. Então, na verdade, se recomenda até você colocar, às vezes, documentos na rede. E tem algumas empresas que até permitem você colocar documentos pessoais na rede. Não colocar dentro da pasta, por exemplo, da pasta do RH. Mas você tem uma pasta particular sua onde você deixa seus documentos pessoais. Então, você vem aqui, ó, em perfil do usuário. E aqui você vem aqui, ó, pasta base. Em pasta base, ó, eu vou configurar uma letra aqui, por exemplo, e vou digitar o caminho da pasta usuários, e aqui eu vou utilizar um código chamado um parâmetro username. Para que username? Para que ele possa pegar exatamente esse parâmetro, ele pega exatamente o nome certo, correto do usuário, sem eu precisar ficar vendo aqui qual é o nome do usuário. E também eu posso selecionar vários usuários ao mesmo tempo e fazer isso de uma forma mais dinâmica, uma forma mais rápida. Vocês vão ver o que eu estou fazendo aqui agora. Ó. Eu vou chegar, vou aplicar. Ó, ele já reconheceu o nome do usuário. Dou um OK. Ó, ele já criou aqui essa pasta. Daí você dá uma olhada aqui, Pedro. Ele deu controle total. Mas ele deu controle total porque essa é uma pasta pessoal dele. Então a pasta pessoal dele, ele pode fazer o que ele quiser com essa pasta pessoal dele. Aí se eu venho aqui agora no meu usuário aqui, eu tenho duas formas aqui no Windows 7, eu tenho duas formas aqui de poder atualizar. Existe um comando que nós utilizamos, né, que é para poder sincronizar todas as diretivas, ou seja, todas as configurações, fazer uma atualização entre o servidor e a máquina, que nós chamamos de GP Update GPU. /force. Ó, atualizando diretiva. E aí pode ser que já apareça aqui já a modificação que eu fiz com esse usuário. Se não aparecer, provavelmente não apareça, o que eu faço? Eu reinicio a máquina. Às vezes resolve também como é que eu posso dizer? Resolve às vezes só fazer logoff. Mas reiniciar a máquina às vezes é melhor. Vem aqui agora, senha 1, 2, 3. Ó, eu tenho a pasta RH e tenho minha pasta aqui, minha pasta pessoal. Beleza? Beleza. Agora meu servidor meio que já está ficando completo. Aí, geralmente, numa empresa, eles vão pedir uma pasta que aí vai depender muito do administrador. Geralmente, eu e outros administradores, nós colocamos o nome dessa pasta, né, onde todo mundo pode acessar. Nós chamamos essa pasta de público.
Daí nós colocamos aqui em segurança, ó, usuários do domínio, que todo usuário tem esse grupo, usuários do domínio, que é o usuário para você poder logar na sua máquina. Então, por exemplo, eu quero compartilhar um arquivo com o Marcelo ou com o Israel. Eu vou, compartilho e coloco aqui nessa pasta público. Geralmente essa pasta público aqui é uma pasta bagunça. Então você joga documento lá, aí pode... Aí geralmente se limpa também essa pasta durante um tempo, Na loja lá, apaga tudo. na loja lá, Pedro, eu chamei de pasta, pasta passe. Isso Porque mesmo. sempre tem coisa Para engraçada compartilhar, que né? é para compartilhar, documentos para poder imprimir em outra máquina, esse tipo de coisa assim. Sim, A parte mais exatamente. administrativa, ela usa bastante Usa essa bastante, parte. então. Da- Ah, Daí, galera, ó, a gente aos poucos vai configurando o quê? Vai configurando aqui os nossos usuários. Então, como é que eu faço aqui nesse caso? Eu vou criando as pastas dos setores. Ó, vou criar uma pasta aqui do financeiro. E aí, eu criando a pasta do financeiro, eu entro aqui no grupo financeiro, certo? Daí configurei mais uma pasta. E daí eu vou aumentando aqui até colocar todos os setores. Então todo mundo que é do grupo financeiro vai poder fazer que nem eu fiz aqui, ó. Vai poder acessar a pasta financeiro assim que logar. Também eu posso configurar de forma manual, como posso configurar de forma automática. Tá? Então, deixa eu ver quantos usuários são do financeiro. Aqui. Aí o que, que eu faço? Ah, Pedro, quero configurar aquela pasta pessoal para todo mundo. Ó, seleciono todo mundo, propriedades, perfil. Aí eu venho aqui, pasta base, todo mundo utilizando o Y e aquele parâmetro. Aí olha o que, que vai acontecer, ó. Vou vir aqui na pasta usuários. Daí ele veio e criou todas essas pastas aqui. Daí agora, quando logar, o camarada ele vai ter pasta do setor e vai ter sua pasta pessoal. Mas se vocês forem dar uma olhada aqui, eu configurei. Cadê? Windows 7. Eu configurei isso daqui automaticamente. Eu configurei isso daqui manualmente. Tá? Aí é chato porque eu teria que ir em cada máquina para poder configurar. Só que não preciso. Não preciso ir em cada máquina. Eu posso configurar isso de forma automática. Daí como é que eu faço isso? Nós vamos entrar nas configurações que para os administradores de rede que estão começando, né? O pessoal que está começando na área, o pessoal gosta muito dessa parte, né? E aí você vai aumentando o seu leque de diversas possibilidades que você pode fazer, que é chamado de gerenciamento de política de grupo, ou então mais conhecido como GPO. Para que serve o GPO? Imagine que você precise colocar um papel de parede numa nova. Um papel de parede novo. Pegou, fez, pediu para alguém fazer o papel de parede. E você quer colocar para toda a empresa esse papel de parede. Só que são 100 máquinas. E aí o que, que o pessoal faz? Ah, vou mandar um e-mail para todo mundo e aí cada um abre na sua máquina e salva com papel de parede. Isso aí eu ouvi uma vez. Tá, e se desses 100 usuários,
Só 40 possuem e-mail configurado na máquina. Ah, pede pro cara de TI. Quer dizer, o cara de TI que tem que ir lá configurar manualmente tudo. Só que aí... eu já fiz um serviço assim. Entendeu? Então, assim, mas aí o que você pode fazer? Você pode fazer que o servidor ele faça isso para você, aplique em todas as máquinas. Tô dando um exemplo. Então, o camarada foi lá, reiniciou a máquina, ligou a máquina, papel de parede configurado. E detalhe, você ainda pode configurar o papel de parede, por exemplo, até mesmo por setor. O setor de RH tem um tipo de papel de parede. O setor do DP tem um outro tipo de papel de parede. O comercial tem um outro tipo de papel de parede. Tá? Existe, inclusive, alguns tipos de software, dependendo do software, que você também pode instalar até mesmo pela rede dessa forma. O camarada logou na máquina, automaticamente quando ele logou, começou a instalar um novo software e pronto, já tem um software instalado para ele na rede. Então vamos supor, você acabou de formatar uma máquina, então você pode deixar algum desses softwares já como preparado como diretiva. Daí ele logou, já vai instalando já alguns softwares, mas não são todos, tá? Por exemplo, tem tipo o 7-Zip. O 7-Zip, por exemplo, ele tem a sua opção de você poder instalar dessa forma. O Google Chrome também. Aí, mas como assim? Mas por que, Pedro? Não pode ser qualquer software. Tem que ser softwares, tá? Que tenham a extensão MSI, que é Microsoft Software Install, tá? O EXE, que é o mais conhecido, né? Não é compatível. Daí você fala, pô, Pedro, mas deve ter algum programa que faça a conversão de EXE para MSI. Concorda comigo? Sim. Sim, realmente tem, mas é um software pago, tá? E não existe software gratuito do Google. Vocês já entenderam já a referência. Esse daí você tem que comprar mesmo, tá? Então, aí quem utiliza muito, né? Se você tem uma rede gigabit na empresa onde você trabalha, o que for, vai ser ótimo. Se for poucas máquinas, e aí você tendo esse software, pô, beleza, você pode configurar para vários softwares já instalar. Por exemplo, tem alguns tipos de software que as empresas querem instalar nas máquinas, e aí software às vezes pequeno, alguma atualização de algum software. Então eles convertem para esse pacote MSI e aí você loga e automaticamente ele já instala. Por exemplo, né, numa empresa que eu trabalhei, o pessoal utilizava muito o Skype for Business, que na época era o Link. E daí a gente utilizou via script, né, utilizou via GPO e a gente configurou o arquivo para que instalasse em todas as máquinas. Poxa, e eram quase 300 máquinas. Então depois de 2 dias já estava tudo logado. Ah, outra coisa muito interessante. Sabe quem é que tem a extensão MSI? E você olha assim, você chega a ver uma coisa maravilhosa, que é o LogMeIn. Então, se a empresa ela tem algum contrato com o LogMeIn e, por exemplo, tem uma loja que eu prestei serviço, que agora é uma rede de lojas, né? Agora cresceu pra caramba, chamada Dermage. Não sei se alguém já ouviu falar. A, ela o que acontece? Ela tem, se eu não me engano, cara, hoje ela deve ter diversas lojas, mas na época não tinha tantas lojas assim. E a gente pegou, instalou lá o LogMeIn, instalou por GPO, então todo mundo que logava, automaticamente o LogMeIn já ia configurando tudo. E aí você já olhava para a tela e a tela lá remoto já estava toda configurada para todo mundo, você podia acessar isso tudo por diretiva de rede. Maneiro. E no caso do compartilhamento também. Então o camarada ele loga
A primeira vez que ele logou na máquina, e em qualquer máquina da rede que ele logar, vai configurar o compartilhamento da empresa que é do setor dele. Então eu vou vir aqui criar, ó, eu venho aqui em empresa.local, eu vou criar um GPO e eu vou colocar o nome aqui de mapeamento RH. Tá? Detalhe, esse daqui, esse Default Domain Policy, ele é um mapeamento, tá, padrão. Esse daqui você não pode ser apagado de hipótese alguma. Tá? Então é aconselhável você nem mexer nele. Você deixar ele como tá. Daí você cria um aqui, e aí o que acontece, né? Ele está perguntando aqui para quem você quer filtrar as configurações que você vai fazer dentro desse GPO. Então, aqui ele está dizendo aqui que é para todos os usuários que autenticam a rede. Todos os usuários que estão na rede vão receber as configurações que nós vamos fazer aqui. Mas na verdade a gente não quer. A gente quer só que, ó, remover. Só que o RH, tá vendo? Só que o RH receba essas configurações. Daí, eu vou vir aqui em editar. E aqui nós temos aqui configuração do computador e configuração do usuário. Tá? Configuração do computador significa, por exemplo, a instalação de um software. É algo que vai mexer na estrutura do computador. Então, a instalação de software, quando a gente vai procurar aqui. Só para vocês terem uma ideia, gente, existem diversas configurações que você pode fazer aqui. Então, às vezes, ou você dá uma futucada, ou você dá uma pesquisada rápida na internet para saber se tem como. Mas tem como você fazer muita coisa com GPO. Então, como eu vou configurar aqui o mapeamento de pasta? Mapeamento de pasta é permissão usuário. Então eu vou em configurações do usuário. Tá? Então eu venho em configurações do usuário, preferências, configurações do Windows e mapas de unidade. Daí o que eu vou fazer? Clicar em novo, unidade mapeada, e olha que interessante, eu vou vir aqui em criar. E aqui eu posso criar, substituir, atualizar e excluir. Vamos supor, criei um mapeamento de uma pasta, mas agora eu não vou mais usar essa pasta. O que vai acontecer? Vai ficar lá com um xizinho. Mas se você configurou isso via GPO, é só você mudar de criar para excluir. Daí, quando o pessoal logar na máquina, ele vai excluir aquele compartilhamento. Fez alguma modificação, mudou do nome RH para Recursos Humanos. Atualizar. Ah, eu quero substituir, estava configurado da letra. Está configurado para conectar da letra X e agora eu vou usar a letra Z. Deixa do jeito que está, muda para substituir. Se não tem nada, vamos em criar. Então eu vou vir aqui, ó, em local e vou configurar aqui, ó, o caminho RH. Tá vendo aqui? E vou escolher a letra Z. E vou colocar aqui para reconectar toda vez que ligar a máquina. E o nome da pasta vai ser RH. Então, ok. Ah, Pedro, eu tenho aquela pasta público, lembra? Eu vou aproveitar e vou configurar a pasta público aqui também. Sim, você pode configurar aqui também se você quiser. Mas você pode criar um GPO onde a pasta público, todos os usuários do domínio possam receber a pasta público. Então, nesse caso aqui, a gente vai deixar só essa pasta. Depois a gente vai chegar aqui e vai criar um outro GPO para a pasta público. Beleza, galera. Criei.
Daí o que eu vou fazer? Eu venho aqui para o meu Windows 7. Então vem aqui. Ih, caramba, config. É gpupdate/force para atualizar as configurações. Mas provavelmente eu vou ter que reiniciar a máquina. Eu vou vir aqui, vou reiniciar a máquina. Daí eu configurei do RH, não foi? RH. Cadê? Eu esqueci. Aqui, cadê? RH. Aqui, eu vou logar com o mesmo usuário aqui do RH aqui. Daí eu venho aqui. Não recebi. Não foi. Aí você fala, pô Pedro, não foi. E aí, o que houve? Daí a gente tem que procurar saber o porquê não foi. Vamos lá. Eu tenho acesso aqui à pasta. Ela tá ok. O usuário João Oliveira tá ok. Ele tá no grupo RH. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu consigo acessar essa pasta. Porque detalhe, tá. Se eu não estiver acessando a pasta, se tiver algum problema de acesso, eu não vou conseguir. Mas bem, eu vim aqui conseguir, tá? Mas o mapeamento não foi. Deixa eu conferir aqui. Empresa. Aqui está para a pasta RH, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no servidor também e vou dar um gp update/force. Forço as configurações aqui no servidor. Aí eu forço as configurações aqui. Eu vou até logar com esse usuário aqui também. Cadê? João Santos. Daí eu vou sair e vou logar com esse João Santos. Deixa eu ver se eu configurei o perfil para ele. Não. Pronto. Eu vou vir aqui. Aparentemente, parece que ele está tranquilo. Vamos dar uma olhada. Ainda não foi. Bom, vamos ver o que deve ter de errado. Tá. Olha só. Tá vendo aqui que eu coloquei a letra Z? Pessoal? Sim, tô vendo. Opa, Então, sim, tô vendo, Pedro. e aqui eu coloquei para mapear o quê? A letra Z. Então tá tendo o quê? Incompatibilidade por questões, conflito
por questões Conflito. da A letra. mesma letra Ma- ocupada com duas mapeamento. unidades diferentes. Isso mesmo. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Vou dar um GP update /force. Aí vou logar com outro usuário. Deixa Mas, eu Pedro, atualizar aqui. no servidor também eu não preciso, nesse caso. Não, no servidor não tem. Acho que não tem necessidade não. Em alguns casos você faz no servidor. Eu só fiz porque eu vi que estava dando alguma coisa errada. Então, ó, João.Oliveira. Ah. E essa daqui eu configurei como Y. Deixa eu logar lá com ele. Pera aí. Outro conflito de unidade. Ó o conflito aí, ó. João.Santos. Ué, aqui eu configurei como Z. E aqui está como Y. Vamos dar um GP update /force de novo. Em alguns casos, além do GP update /force, como a gente configurou aqui, eu configuro lá como Y, a gente dá esse comando aqui, ó, ipconfig /DNS. E um GP update /force. Daí eu faço isso aqui também. Com o nome Isso daqui é para limpar cache, tá? Então, fiz isso daqui, caminho tá RH, aqui está o caminho de usuários. Vamos ver se eu fazendo logoff. Cadê? Não, vou reiniciar que é melhor. Esse João aqui. E eu venho aqui e coloco que ele está usando o Z. Pronto. Coloquei padrão Z para todas as pastas bases e para as pastas criadas, coloquei aqui o Y. Então vamos lá. É bom que quando cliente mesmo, a gente documentar isso antes, para não errar, como aconteceu aqui agora na aula. Agora tem que dar uma olhada no porquê que não está indo. Vamos lá. Não reiniciou o cliente. Olha aqui, tá, o grupo está aqui, está configurado. Eu estou com acesso, então, em último caso, deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Aqui está configurado o Z. Aqui está o Y. Deixa eu dar uma reiniciada no servidor, tá? Não é algo normal, mas também não é algo anormal. Às vezes, dependendo de quantas configurações você fez no servidor, às vezes é bom você reiniciar nesse caso aí também o servidor. Meio que trava o servidor, né, Pedro? Não é que trava, são as atualizações mesmo.
Ah, tem. São atualizações, sincronização e tudo mais. Ele, pela demora aqui, ele tinha. Fazer um. Pela Pelo demora. DNS no servidor, não? Oi? Ah, não, pensei que você falou de DNS no servidor também. Em Sim, qualquer sim. Não, eu tinha feito também. Então, vamos lá. atualização, Pedro. Demorou muito. Tá demorando um pouco, é algum tipo de atualização. Quando o servidor ele tá assim, você até consegue logar em cache, mas no nosso caso a gente não quer logar em cache. Pô, subiu rápido o servidor agora. Ele demorou um pouquinho para subir. É SD, moleque. Vamos lá. Vamos ver se vai agora. Na verdade tem que ir, né? Porque aparentemente tá tudo certo. Não tem o porquê no caso não ir. Eita! Vamos, vamos lá. Deixa eu fazer a configuração de outro usuário para ver o porquê que não está indo. Vamos lá. Vem aqui. Pedro, será que não quer Por constrange o exemplo. AD não, Pedro? Que ele ficou AD? Oi? Será que não foi a queda de luz ontem que danificou o AD? Não, não. Vou deixar ele vazio. Aqui sem essa pasta aqui. Beleza. Qual o nome desse usuário aqui? Frederico. Vamos configurar uma outra GPO aqui. Daí eu vou vir aqui e vou configurar um outro GPO. Vou colocar mapeamento financeiro. Daí eu venho aqui, ó, mapas de rede, criar. Daí eu tenho que vir aqui na pasta financeiro. Vamos ver se eu já coloquei o grupo financeiro aqui. Já coloquei o grupo financeiro aqui.
Beleza. Então vem aqui, rótulo, colocar X, financeiro. Pronto. Aqui subiu. Então todo mundo que está no financeiro tem que receber a pasta financeiro. GP Update barra Force. A gente vai escovar o dente, você ainda tem 30 minutos para esperar para a gente. E vou dar aqui. Vou dar aqui. GP Update barra Force. Ó, agora parece que foi. Quando aparecer essa mensagem de pedir para fazer logoff, é porque atualizou alguma coisa. Deixa eu conferir até se nesse usuário aqui ele foi. Esse próprio usuário, se ele chegou aí. Se não, a gente loga com com alguém do financeiro. E tá começando a aceitar. Teoricamente tá tudo certo. Sim, sim. Mas é porque dependendo, às vezes acontece isso mesmo. Foi? Eita, não foi mesmo. Ele cismou. Esse aqui cismou de. Falou: eu não vou, eu não vou. Vamos tentar logar com o Frederico aqui. Que é do financeiro. Frederico.Carvalho. Ó, ele tá no grupo financeiro, tá configurado aqui. O grupo financeiro tá configurado aqui, tá tudo uma boa. Ó, o financeiro foi. Agora, o porquê que aquele usuário não tá indo? Por que será, gente? Tá bugado. Ele tá bugado. Isso aí geralmente acontece quando? Acontece quando o cara de TI que ele é funcionário, acontece quase perto da hora dele ir embora. É normal, normal. Ele olha, quer ir embora e tipo, gente, mas por que isso tá acontecendo comigo? Na sexta-feira, inclusive. Na sexta-feira, 6 horas da Na tarde. sexta-feira. E isso porque vai ser feriado na segunda. É, garoto. Só mais um dia normal. Vamos lá. Eu vou dar um GP Update barra Force aqui. Vamos ver o João do RH. Por que o João do RH não quer. Ele não quer trabalhar, o João do RH, entendeu? Ele sabe que se ele não receber a pasta dele, ele não trabalha. Verdade. Eu vou fazer logo off aqui. Malandro, Pedro. Oi? Esse João é muito malandro, Pedro. Eita. É. Eu acho que esse João já teve aula com o Pedro Chigarribe. Você tá ensinando alguma coisa pra ele, hein, Jonathan? Pô, claro. Não, deu erro no local usuário aqui, ó.
Realmente, não foi. Esse João Oliveira não foi. O pessoal da RH. Depois eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada depois do porquê que eu cismei agora, porquê que esse pessoal não quer ir. Mas era pra estar indo, entendeu? Assim como foi o Frederico lá, o João, que parece que ele tá de rebeldia. Mas aí eu vou ver o que houve aqui, depois eu passo pra vocês o que houve, tá? Valeu, Pedro, tranquilo. Tá. Beleza, galera? Então, Beleza. por hoje, então,